Olha, já já nessa sexta-feira 13 teremos o quê? Um bate-papo bem bacana sobre uma plantinha que já foi usada na ficção para assustar as pessoas. Você sabe de qual planta que eu tô falando? Não sabe ainda? Então assista esse VT. E ninguém melhor do que ele, Roberto Basile, que é cultivador de plantas carnívoras, para trazer pra gente os mitos e verdades sobre elas. Essas plantas tão curiosas, tão diferentes, que pelo que eu entendi, elas não fazem nada do que a gente viu nesses filmes, né? Não, nada, tem muito misticismo, né? Primeiramente, boa tarde. Um prazer estar aqui no programa, É nosso. Um prazer estar te conhecendo e um prazer também trazer as plantas carnívoras e falar um pouquinho mais sobre elas. Quando a gente fala então de planta carnívora, o que ela come? Ela come? Como que ela se alimenta? Porque a gente vê na ficção ela se alimentando de sangue, de seres humanos, e não é bem assim na natureza, né? As plantas carnívoras, elas são plantas predatórias que elas evoluíram para aprisionar e capturar insetos para absorver nutrientes desses insetos. Ou seja, por exemplo, aqui, que essa aqui é bem uma planta, bem estereótipo, né, da planta essa é a mais carnívora. Conhecida, a dioneia. Aqui pararia um inseto e ela fecharia? Essa daqui, ela é a única que tem a armadilha com atividade, que ela é ativa, então quando o inseto cai nela, ela fecha, ela tem um movimento. As outras, elas não têm movimento, mas cada uma tem um tipo de armadilha. Então, a maioria delas são de habitats que tem o substrato onde elas são plantadas, onde elas crescem, pobre em nutrientes, principalmente nitrogênio. Então, elas se adaptaram durante a evolução a capturar insetos e tirar desses insetos um plus, vamos dizer assim, um fertilizante que é o nitrogênio para elas crescerem melhor. Então o alimento dessas plantas são insetos, mas elas também fazem fotossíntese. Tem algumas maiores que pegam animais maiores, tipo anfíbios, répteis, por isso que elas são chamadas carnívoras. E como você está falando mesmo, elas são verdes, então elas têm clorofila, fazem fotossíntese. E o que é a fotossíntese? É a planta produzir o seu próprio alimento. Quando esse alimento ela criou a carnivoria para ela ter um adendo aí, ela vai buscar mais quando ela não tem tanta energia, aí ela vai e busca nos insetos. E aí cada um desses formatos diferentes que a gente está vendo aqui, essas estruturas, elas são na verdade armadilhas. São armadilhas. Então aqui, por exemplo, seria onde o inseto entraria e aí ela consegue aprisioná-lo e extrair os nutrientes que ela precisa. E em cada uma delas há isso. Algumas, elas são folhas modificadas. Por exemplo, essa daqui é uma heliânfora. Então, a folha dela já é armadilha. Algumas, por exemplo, as nepentes, que essa daqui é Nepenthes ventricosa, e aquela outra na frente, que é a Nepenthes graciliflora, isso. Elas têm na ponta da folha um jarro chamado assídio, que é um órgão, na verdade. Ele é um misto de boca com estômago, porque é o mesmo lugar que pega, que cai o inseto, dentro ela tem enzimas que ela digere e vai absorver os nutrientes. Mistura de boca com estômago. Isso eu falei agora, porque eu nunca tinha falado. É extremamente curioso muito, isso. Né? Então ela consegue se alimentar e digerir. Exatamente. E o que é mais interessante é que elas produzem enzimas, diversos enzimas diferentes, alguns que são encontrados no nosso estômago. Então elas continuam sendo vegetais, plantas, mas elas são um misto aí, porque elas têm uma enzima, coisa que outras plantas não conseguem produzir. É um enzima digestivo. É como se a gente mordesse alguma coisa e a saliva já fosse dissolvendo o alimento fora. Então ela tem alguns enzimas também até da saliva. Essa aqui, por exemplo, a armadilha é cada um desses copinhos? Isso, cada folha é uma armadilha. Nas categorias de plantas carnívoras, nas famílias, existem grupos de tipos de armadilhas diferentes. Então tem, por exemplo, a heliânfora, a sarracene, elas são tipo um calabouço. Que o inseto vem aqui, ele é atraído pelo odor, que muitas delas têm um néctar e um cheiro adocicado. Aí acaba escorregando e cai. Então esta,
A Nepenthes também, só essa que ela que tem esse copo, essa é muito diferente, né? Muito diferente. Elas muito são bonita. da Indonésia, essas. Ai, da Indonésia. Aí tem também as Dioneias, que tem a armadilha que fecha. Essa aqui, se eu colocar o dedo, ela fecha? Fecha. Jura? A gente fala para não fechar com o dedo, porque ela vai despender energia. Tá. Mas sempre, se você tem em casa uma Dioneia ou pretende comprar, é legal sempre dar um inseto, porque ela vai estar se alimentando. Mas se você é VIP, então se você quiser pôr o Mas vai me dedinho... machucar? Não, não vai machucar. Pode ficar tranquila. Porque isso aqui são cerdas, não são Mas eu vou espinhos. machucar a planta? Não. Não vou também. Tá tudo certo. Posso colocar levemente, Pode, você então? pode passar o dedo assim, tocar nela. Se ela não Aqui? fechar, deixa eu Tá. puxar um pouquinho pra cá. Ai, não, que não, medo. pode... E não tem veneno, né? Não, ela não faz mal nenhum. Se essa não fecha... Olha lá. Ah, e ela fecha devagar. Tem umas que fecham rápido. Passa nessa... Não sei se vai pegar na câmera. Aqui, ó. Gente, é impressionante. Essa aqui, ó. Se você colocar o dedinho mindinho... Aqui, eu acho- né? Isso. Olha a tensão. Olha lá. Não machuca não, é só o susto. Não machuca, não é espinho, Ela é mole. É ela é mole, ela é mole. É, pra gente que tem o dedo, então assim, é demonstrativo, mas não fica fechando, porque senão ela vai Sim. ficar sem as armadilhas abertas para os insetos. Ela gastou energia fechando Exatamente. e agora ela vai ter que gastar energia para abrir. Ela demora agora uns 2 ou 3 dias para abrir de novo. Ah, tudo isso. Com bastante sol, bastante iluminação. E eu posso ter em casa uma planta carnívora? Pode. Essa, por exemplo, eu Qualquer poderia uma ter? dessas você pode ter, porque algumas delas são de luminosidade, outras são de sol pleno. A Dioneia, por exemplo, eu ia falar um pouquinho rapidinho sobre cada Pode um. falar que elas são muito curiosas, a gente quer saber tudo. Os tipos de armadilhas que eu ia falar, por exemplo, as dróseras grudam insetos nas folhas, as eliânforas e as sarracênias, os insetos escorregam, porque tem muita gente que não conhece, né? As dioneias, elas são as com movimento que fecham Que e é prendem os essa? insetos. Sarracênias também, os insetos escorregam dentro. Aqui, entram nesses Isso. copos também. Essa também é uma sarracênia. Ai, que bonita essa, ela é bem comprida, Essa né? é uma drósera também que gruda. Essa gruda. Essa gruda nas folhas. O que é isso na Ela folha tem dela? uma mucilagem, que essa mucilagem é um tipo de uma gosma, ela tem os enzimas e também ela vai atrair os insetos. Na câmera sai Agora bem. deu pra ver direitinho, parece até uma neve assim Se nela. você quiser, ela também ele é tipo adocicado. Se você quiser pôr o dedo e puxar, você vai ver que ela é Olha! viscosa. Gruda. Ela é bem viscosa. Olha que meleca que é isso. Pra gente, tanto ela quanto essa, você passar o dedo não vai fazer mal, mas imagine um inseto Sim. que é pequenininho aqui, se ele vai conseguir. E aqui o inseto gruda, né? Ele gruda Ele e gruda. tipo mosquito ou inseto com asa, ele vai cada vez se embolar mais e ele não consegue mais voar. Essa é muito bonita também. Essas daqui, a maioria dos vasos eu fiz um mix com vários tipos diferentes, porque são espécies diferentes da mesma categoria, do mesmo gênero. Então essas aqui, por exemplo, são pinguículas. Vou levantar um pouquinho assim para ver. Olha que bonita. Todas elas dão flores. Essas daqui, elas são mexicanas. Aqui eu tenho pinguícula gigântea, afrodite e barricum gigântea, que são híbridos, puras. Então essas são mexicanas e essa daqui ela tem a folha viscosa também. Parece... Ela é bem viscosa. Nossa, que diferente isso, gente. Pinguícula no latim, que vem de pinguis, significa gordura. Por isso que o pinguim tem o nome de pinguim, porque ele tem bastante gordura. Parece que ela tá melada, né? Exatamente. Então a pinguícula, ela tem esse nome porque a folha dela parece amanteigada. Sim, parece Aí mesmo. ela é toda viscosa. E, por exemplo, dia de calor, ela fica forrada de bichinho, aqueles bichinhos que voam de cupim, né? Ou mosquito. Ou ela também pega muito bichinho assim de fruta, tipo aquelas mosquinhas de banana. E essa, por exemplo, faria a digestão onde? Na própria folha. Ela faz ali uma digestão, ela digere, faz como se fosse um suco ali do inseto. Aí ela vai absorvendo, fica os restos dele ali e depois ela vai renovando de folha. As folhas vão secando, vão ficando amarela e ela vai dando folhas novas. E como que você cultiva uma planta dessa? Você pega uma muda? Da Ou mesma mudas, forma? ou sementes, Tá. ou divisões. Aí você vai replicando, né? Mas é difícil de encontrar, né? Aqui em São Paulo, não é todo lugar que a gente encontra plantas carnívoras. É difícil, Elas não são caras? Não é ainda... Não tem de todos os preços, né? Mas não são ainda plantas tão difundidas, tem muita dúvida. As pessoas me perguntam, é difícil cultivar? Não é difícil.
Eu falo que não existe planta difícil de você cultivar. O que existe é você poder proporcionar o que a planta precisa. Então, assim, é como você ter um pet, um animal. Você vai dar tudo para ele se sentir bem, confortável, feliz. A planta não é você jogar ela lá e ela se vira. Tipo, se você vai ver que ela é de um habitat, são de países diferentes, então você vai ver como é o clima, a temperatura, a umidade, vai tentar fazer o mais próximo, colocar lá, por exemplo, plantas de sol em sol, outras mais de claridade, e vai tentar proporcionar o ambiente mais propício, próximo do ambiente dela. E eu rego planta carnívora? Sim, elas gostam de bastante água, bastante umidade. Por exemplo, uma rápida, essas daqui, elas ficam com a água dentro, a água da chuva também no cai copinho. Nelas, também no copinho. Essas daqui, elas são brasileiras e venezuelanas. Essa é muito bonita, muito né? Muito bonita. E eu fico chocada de pensar que a gente pode cultivar tudo isso em casa. Pode. Eu nunca fui em nenhuma casa que tenha uma planta dessas, mas a gente pode ter. Tá convidada aí na minha casa. A sua deve ser divertidíssima. Tem uma estufa e aí eu tenho Ai, muitas. que legal. Aí aqui eu selecionei algumas das matrizes, das mais bonitas, mas essas plantas, elas são comercializadas em mudas pequenas, individuais, e depois elas vão crescendo. Então, por exemplo, essa daqui, sempre muita água, a água também dentro dela, igual bromélia, e ela gosta de um sol leve. Essa é uma planta de pântano, né? Pantanosa, sol pleno, ela gosta de sol o dia inteiro. Falando sobre essa, que é bem a planta da ficção, a gente tem outros tamanhos também de folhas maiores? Aqui eu trouxe uma das que ficam maiores, porque aqui são variações. Essa planta, ela cria muita mutação. Mutação é assim, uma vai ser mais comprida, outra vai ser toda vermelha, outra fica maior, isso chama-se cultivares. Mas essa boquinha não seria maior, essa folha... Algumas ficam com uns 4 centímetros, pouquinho maior do que isso. Mas nada parecido com o que a gente vê nos filmes. A vontade é que ela fosse muito grande. Não tem, né? Não, essa daqui, por enquanto não, né? Vai que um dia... Sim, vai que... eu ia mostrar também essa daqui, que essa aqui... Ai, que diferente essa, ela é uma bromélia. Visto. Ela é uma bromélia, essa é uma broquinha. Bromélias não tem tantas carnívoras, então tem 3 tipos de bromélias que são carnívoras. Essa também é nossa, brasileira, e ela também acumula água dentro e ela tem a carnivoria também, que quando os insetos caem, ela faz o mesmo sistema das heliânforas e das sarracênias. Que funciona como boca e também como estômago. Exatamente. No cultivo em casa, por exemplo, eu tenho uma cachorrinha, a Charlotte. Como que ela lidaria com essa planta? Porque eu imagino que uma planta dessa, se ela tivesse acesso, ela ia ficar lá brincando, né? Qual o cuidado que a gente tem que ter com os pets e as plantas carnívoras? Eu sempre falo porque, assim, já teve pessoas que me falaram que tem gatinho também, e o gato comeu todas essas folhas, porque acho que era um ciúme do gato, que o gato é mais ciumento. Ele não queria que a pessoa, tipo, cultivasse a planta, e ele comeu, e porque o gato também gosta, é curioso. Então, assim, eu brinco que eu falo, tem que tomar cuidado mais com os pets, de não destruir as plantas, do que o contrário. A planta não faz mal. A planta não vai fazer mal nenhum, não tem veneno, não tem cheiro ruim. Muitas pessoas me perguntam, porque elas têm umas cores que elas são chamativas. Algumas parecem como se fosse carne, alguma coisa para atrair insetos. Tá preso esse copo ou tá solto? Ele é preso. Nossa, é que você pegou assim na mão, né? Parece até que ele tá solto. Ele é preso pela... Ah, é aqui, ó. Deixa eu ver se o pessoal de casa consegue ver. Deixa eu virar gavinha. Aqui, ó. Deixa eu puxar aqui pra não pegar na sua roupa. Aqui, ó. Ele tem uma haste aqui atrás que prende, ó. Mas é bem discreto. Então, por isso que a gente consegue até apoiar aqui, ó, na mesa. Essa haste, ela é uma gavinha, que é onde a terminação da folha, tá vendo que aqui é um jarrinho que ainda vai crescer. Aí essa planta, ela exige muita umidade, então tem que regar todo dia e borrifar bastante água. Quanto tempo demora para atingir essa maturidade aqui? Quando ela começa assim crescer, algumas semanas. Nossa, é rápido. É rápido. Aí depois ela fica com o jarro assim grande e ela fica às vezes uns 2, 3 meses assim com o jarro. Depois, conforme vai enchendo de inseto, ela vai secando o jarro. Aí quando ele seca totalmente, você pode cortar, corta aqui, corta aqui nessa parte, mantém a folha. E ela também é de bastante claridade, pode pegar um solzinho leve. Aqui é de mais sol aqui, é a Dionéia. Acho
Esse aqui. É das armadilhas. Das armadilhas. As sarracênias e as dróseras, que são essa daqui e aquela ali. A armadilha dessa seria grudar mesmo o inseto na própria estrutura da planta. Elas são as folhas, ela tem as gotículas igual aquela que você viu. Sim. E aí os insetos vão grudando. Essa daqui eu brinco, eu falo que é cemitério de mosquito. É, parece mesmo. Porque ela vai ficando aqui, essa eu trouxe, ela não tem muito bichinho. Mas ela vai ficando lotada de bicho e eles ficam assim, os cadáveres meio grudados. É uma coisa meio sinistra, mas ao mesmo tempo muito curiosa. E em casa, ela tem acesso a esses insetos ou você tem que alimentar a sua planta carnívora? Tem acesso, você pode deixar no lugar. Essa daqui não gosta de muito vento, que senão ela vai secar as gotículas. Mas você pode colocar, por exemplo, numa janela que pegue sol e tenha um vidro, que vai proteger ela de um vento ou uma chuva muito forte. E ela vai pegar eventualmente alguns bichinhos que vão aparecer. Se não pegar, você não precisa alimentar, não precisa ficar, ai meu Deus, hoje eu preciso voltar para casa, estou viajando, preciso voltar para alimentar minha planta carnívora. Não precisa, porque ela não vai morrer. Elas vão continuar produzindo as armadilhas, porque é um negócio que ela está ali esperando. É dela. O que ela conseguir é lucro. Então o que ela conseguir, ela vai crescer mais rápido, vai ficar maior. Então o que ela conseguir de inseto e de nutriente, ela vai ajudar mais no crescimento dela, mas não que seja uma coisa essencial. A água já é suficiente. É a água, o sol, a iluminação. Aí ela cresce, ela pega a energia da iluminação, por isso que elas precisam de muita iluminação. Porque se você tiver uma planta dessa que exige sol, colocar num lugar escuro, tentar alimentar, ela não vai ter energia. Então ela vai ficando feia, vai ficando estiolada. Eu ia falar também que em torno do planeta existem mais ou menos umas 600 espécies de plantas carnívoras. 600? 600, e tem muitas famílias. Aqui no Brasil nós temos quantas espécies? No Brasil tem 80, em torno de 80, e das quais 6 gêneros são brasileiros. Broquínia, Catopsis... Broquínia seria essa? São 2 bromélias. Tá. Broquínia, Catopsis, Drósera, mas não essa daqui é dos Estados Unidos. Tá. Aquela ali é da África do Sul. Aquela que parece que está molhada, que na verdade é da África do Sul. É uma gosminha, né, que ela tem como armadilha. Essa é da África do Sul. Aí as dróseras, tem umas dróseras que são menores que tem no Brasil. Eliânfora também tem no Brasil. E Utriculária, que eu não trouxe, que ela é menor e as armadilhas são nas raízes dela, no rizoma. E Genlísia, que também é a Utriculária e a Genlísia é da família da pinguícula. Entendi. Nossa, que assunto interessante. E assim, muito legal. Essa é dos Estados Unidos, essa é brasileira, Venezuela, essa também, mexicana, África do Sul, Carolina do Norte, dos Estados Unidos, das planícies dos Estados Unidos também, tem algumas, essa daqui vai até o Alasca. Alasca, essa aqui, a grande, ó. Essa é uma Sarracenia purpúrea, essa tá lindíssima. Tá mesmo. Deixa eu virar, porque para ela atingir esse tamanho e essa qualidade de folha, não que seja impossível, mas assim, é uma planta que ela é um pouco demorada e ela até fica mais vermelha do que isso, que agora a gente não tá com muito sol. Ela tá muito bonita. Aí uma pergunta para encerrar, elas gostam de pernilongo? Elas comem pernilongo? Essas que grudam mais ainda, essas pegam. Essas daqui, o pernilongo vai ser pequeno para elas, mas essas que caem dentro, pode ser. As nepentes também. Olha aí, temos um inseticida com as plantas carnívoras. Ela não vai exterminar, mas ela vai ajudar bastante. Ela vai ajudar, e já vai fazer bem para a planta. E uma coisa também que é legal, só um detalhe, é que as carnívoras elas não podem ser plantadas em terra. Porque terra tem nutriente, vai ter humus, então sempre algumas eu fiz com cobertura de pedra, de cascalho, mas dá para ver que elas são todas plantadas em esfagno. Esse aqui é um musgo. É um musgo. É um musgo, que ele dá naturalmente, quando ele volta, ele aqui, cresce. Ó, pegar na minha mão fica verdinho verem. Assim, ó. Esse é o musgo que é usado para carnívora, então não pode usar outro musgo, nem terra. Tem pessoas que às vezes compram
e planta em terra, então é melhor deixar sempre no musgo. Que aula! Nossa, foi um prazer grandioso te receber, Roberto. Você é muito simpática, muito linda. Ah, muito obrigada. Eu tô aqui igual criança, encantada pelas suas plantas. Muito, muito interessante. Obrigado. E para saber mais, é só seguir no @escultura_viva. Você comercializa essas plantas, Sim, né? eu tenho uma loja, que é a primeira e única loja no estado de São Paulo, de plantas carnívoras. E eu envio para o Brasil todo e eu tenho diversas mudas e qualquer dúvida pode me procurar. E entende tudo do assunto. @escultura_viva. Parabéns, Obrigado. Viu? E adorei sua camiseta. Eu fiz especialmente para vir. Aqui, ó, venha mais para cá pro pessoal de casa ver, ó. Pronto, Dá para ver daqui? Tá todo trabalhado na planta carnívora. Ah, eles não viram, ó. Vem aqui, ó. Aqui, ó. Pronto, ele é um vaso. Olha só. São todas plantas minhas que eu fotografei e aí eu fiz a montagem. Ai, que legal. Especialmente para você. Muito obrigada, foi um prazer. Adorei te conhecer. Tchau, que interessante, obrigado. né? Nunca imaginei. Que aula.